Graças a Deus que você veio. Você está aqui, né, para cultuar e para ouvir a palavra. Quero que os amados abrem a sua Bíblia lá em Juízes. Tentei fugir dessa palavra, mas não deu certo. Toda vez que eu pedia uma palavra, o Senhor confirma a palavra, e na sexta-feira o Senhor confirmou a palavra aqui para mim. Aleluia. Esta palavra, eu não sei, né, o rumo desta palavra, mas eu creio que vai ter rumo certo esta palavra nesta noite. Porque a palavra do Senhor, aleluia, ela vem para cortar, aleluia. A palavra do Senhor, ela vem para nos afrontar, igreja. Porque às vezes a palavra, aleluia, é de bonança, é de prosperidade para a nossa alma, né? É de coisas, né, que agrada a nossa mente, as nossas emoções, mas tem palavras, aleluia, que vem confrontar, aleluia, com a nossa vida particular. E é esta palavra, aleluia, que às vezes salva. É esta palavra, aleluia, que às vezes constrange o nosso eu. É esta palavra que às vezes dói lá no nosso coração. É esta palavra que nos coloca no caminho certo, a qual agrada ao Senhor. Então vamos ler a palavra. Juízes capítulo 13. E diz a palavra assim. Eu tenho que entregar que hora para o pastor? Pastor, que horas que eu tenho que entregar para o pastor? Juízes capítulo 13. Vamos fazer a leitura, igreja? Diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém, conceberás e terás um filho. E agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus querido, Senhor, fala conosco nesta noite, meu Pai. Tira, Senhor, meu Deus, Pai, da minha frente o meu impedimento, meu Deus querido. Senhor, Pai, me dá ousadia, Senhor, agora, Senhor, no teu altar, meu Pai. Para que eu venha entregar, meu Pai querido, aquilo que o Espírito Santo quer, Senhor, para a tua noiva, para a tua igreja amada, Senhor. Pai, conduz, meu Pai querido, a tua palavra, meu Pai querido, aos nossos corações, Pai. Porque estamos aqui, Senhor, neste mundo, Senhor, vivendo, meu Pai querido, sobre a terra, meu Pai, sob o domínio, meu Pai, dos filisteus, meu Pai amado. Mas, Senhor, o Senhor, meu Pai querido, é aquele, meu Pai, que tem compaixão da tua igreja, Pai. O Senhor é aquele que conduz, meu Pai querido, a tua palavra, meu Pai querido, nos nossos corações, para que nós não possamos, meu Pai querido, pecar contra o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Fala conosco. Amém, igreja? Aqui, esse texto vem nos trazer um tempo, aleluia, vem falar do livro de Juízes, aonde
se dava um tempo, aleluia, que o povo israelita, o povo de Deus, estava vivendo em crise. Crise por quê? Aleluia. Porque o seu grande líder Moisés, o seu grande líder Josué, já havia falecido. Então agora a Bíblia vem falar que Deus começa agora a levantar juízes. Porque o povo de Deus não poderia ficar, aleluia, sem ter um dirigente, sem ter um cuidador, sem ter alguém para direcionar o povo a adorar, a buscar o Deus de Israel, o único Deus. Então agora Deus e todos os juízes aqui do livro de Juízes que foram levantados, instituídos por Deus, para estar na frente do povo israelita, Deus então ele começa a levantar os juízes. E após a morte, aleluia, de Josué, aleluia, Deus então ele levanta Judá. Então o povo ali, eles vão se consultar, aleluia, quem iria subir para ter com os cananeus. E aí Deus ele vai e nomeia Judá. Judá, você pode subir. Pode subir e a peleja contra os cananeus. E assim se deu, igreja do Senhor. Um juiz após o outro. E quando um juiz viesse a falecer, o próprio Deus colocaria outro juiz no lugar para conduzir o povo a adorar o Senhor. Porque desde quando o Senhor tirou, aleluia, a igreja do Senhor do Egito, desde aquele tempo, aleluia, o papel, aleluia, o propósito de Deus para a igreja, era que a igreja viesse somente o adorar. Mas a igreja do Senhor, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo eleito, aleluia, tinha tempos que adorava o Senhor, e tinha tempos que dava as costas para o Senhor, aleluia, e tinha tempos que eles largavam o único Deus e iam adorar outros deuses. Então agora o povo está sendo dirigido por juízes. E aqui entra então a história desse juiz, que foi o último juiz deste livro de Juízes, que o seu nome é Sansão. Então agora depois, a Bíblia fala, lá no capítulo 12 de Juízes, verso 15, a Bíblia fala assim: então faleceu Abdom, filho de Iléu, o piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, do monte dos Equitas. Então aí o povo, aleluia, depois que esse juiz veio a falecer, o povo, aleluia, esqueceu de Deus. O povo, aleluia, fizeram o que era mal aos olhos do seu Senhor. O povo, aleluia, começou, aleluia, a adorar a outros deuses estranhos. O povo israelita não conhecia, não obedecia mais à voz do seu Senhor. E Deus, olhando a situação, o próprio Deus fala no capítulo 13 que o próprio Deus entregou, aleluia, o povo israelita na mão dos filisteus. E a palavra diz, olha aqui no verso 13: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, assim o Senhor entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Agora o povo, aleluia, do Senhor Jesus, o povo, a igreja do Senhor Jesus agora está vivendo sob o domínio dos filisteus. E os filisteus não era povo bom não, igreja. Os filisteus eram um povo mau. Eles afrontavam o povo de Deus. Aleluia, mas por permissão do Senhor,
eles viveram ali em cativeiro, aleluia, sendo oprimido pelos filisteus. Mas, aleluia, o Deus de Israel, a qual nós servimos, aleluia, que vê tudo e contempla tudo, a necessidade do povo dele, Deus, aleluia, ele se levanta. Deus agora, ele visita um homem, aleluia. A Bíblia diz que ele visita um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, qual a Bíblia não menciona o nome da sua esposa. E o Senhor, aleluia, ordena que um anjo vai visitar esta mulher, aleluia, no campo. E o anjo do Senhor, aleluia, fala para esta mulher, fala para ela que ela era estéril, mas que ela não ia ser estéril mais, que ela ia conceber, ela ia ter um filho, aleluia, e o propósito era de Deus, aleluia, porque Deus, ele sabia que o povo estava há 40 anos no cativeiro dos filisteus. Então Deus, aleluia, ordena que aquele anjo vai a estéril e fala: ó, agora você vai conceber, agora você vai ter um filho, você é estéril, mas agora o meu Senhor manda te dizer, mulher, que você não será estéril mais. Dentro do teu ventre, aleluia, vai ser gerado um menino. Dentro do teu ventre vai ser gerado um menino. Só que tem algumas restrições. O anjo já fala para a mulher: olha, mulher, este menino, aleluia, ele vai nascer, mas tem algumas coisas que ele não vai poder tocar. Ele vai ser separado, ele vai ser um nazireu de Deus, ele vai ser, aleluia, o meu enviado, aleluia, para tirar aquele povo, aleluia, da servidão dos filisteus. E o anjo já dá as coordenadas para a mulher. Olha o que o anjo fala para a mulher. Capítulo 13, verso 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então esse menino, aleluia, ele tinha um enigma, ele tinha um pacto com Deus, aleluia, que era, aleluia, a presença, que era a força de Deus na sua vida, que era através, aleluia, do seu cabelo. No cabelo do menino, na cabeça do menino, não poderia passar-se navalha. Então o cabelo do menino deveria ser longo, crescido, aleluia, porque o operar de Deus, o propósito de Deus, a força de Deus, aleluia, estava ali no cabelo, nas tranças, aleluia, da cabeça do menino. Louvado seja Deus. O menino agora cresce. Sansão vem ao mundo, desde o ventre, consagrado, separado, sendo nazireu, purificado. Porque o anjo falou para a mulher: ó, mulher, não pode beber bebida forte. Mulher, não pode tocar no que é morto, cadáver, coisa imunda. Mulher, esse menino, ele vai ser separado. E o que nós vamos ver na história de Juízes, né? Cada rei teve o seu reinado ali, e cada rei, eu estava observando que cada rei tinha o seu exército, para lutar, para ajudar o seu rei, nos combates contra os jebuseus, os cananeus, que vinha contra, para saquear o povo israelita. Só que Sansão, igreja do Senhor, a Bíblia diz que foi o juiz
o juiz que era solitário, o juiz sozinho. Sansão não tinha exército. O exército de Sansão era o seu braço. O exército de Sansão era a sua força. O exército de Sansão, aleluia, era a presença de Deus, que quando, aleluia, Deus ali, usava ali o seu propósito, que era defender o seu povo, Sansão, ele virava um leão. Não tinha, aleluia, força que combatia Sansão, a força de Sansão, igreja. Não tinha nada que combatesse, aleluia, a força de Sansão para defender o seu povo. Mas Sansão, ele cresce, aleluia. Ele é colocado, aleluia, como o líder daquele povo. Ele é colocado como juiz para ali ajudar o povo, defender o povo, aleluia. Só que Sansão, quando ele cresce, quem sabe Sansão não deu mais ouvido à voz do Senhor. Porque a igreja, aleluia, igreja, hoje nós temos uma promessa, nós vivemos sobre a promessa que é a palavra. E a palavra é a nossa promessa de salvação, aleluia, que nós estamos sendo dirigidos pela palavra. Tem um líder? Tem um pastor? Tem, aleluia. Tem os obreiros da casa? Tem. Mas, aleluia, obreiros, líder, pastores, todos nós somos dirigidos pela palavra. É a palavra que nos garante o Deus a qual nós estamos esperando a sua vinda. O Deus a qual nós não podemos ouvir outras vozes. O Deus a qual é o único Deus a qual nós devemos nos prostrar e adorar e ser fiel a Ele, igreja. Mas no mundo atual nós estamos vendo, pastores, que não está sendo assim. Muitas vozes têm entrado na igreja. Ah, mas Deus permite? Permite. Porque Deus, Ele é santo e Ele não divide a glória dEle com ninguém. Deus, Ele é santo e a palavra está sendo liberada. É eu e você que temos que comer da palavra, aleluia. É eu e você, aleluia, que temos que tomar posse da palavra e, aleluia, rejeitar as vozes dos filisteus. Porque os filisteus vão vir contra a igreja. Os costumes do mundo vão vir contra a igreja, pastora Érica. A moda do mundo vai vir contra a igreja. Aleluia. As coisas do mundo, nós estamos na terra, nós estamos vivendo no mundo. E não podemos nos separar ainda, porque o Senhor fala na palavra que no grande dia vai separar o joio do trigo. Estamos vivendo no meio do pecado. Estamos vivendo no meio de um povo que se diz adorar a Deus, mas não adora a Deus. Que uma hora adora, outra hora não adora. Uma hora crê, outra hora não crê. Uma hora é fiel, outra hora não é fiel. Estamos vivendo nesse tempo. O mesmo tempo em que se encontrava esse texto de Juízes. Porque em todo tempo o Senhor é com a igreja. Na hora da dor, o Senhor é com a igreja. Na hora do luto, o Senhor é com a igreja. Aleluia. Na hora do vento, o Senhor é com a igreja. Na hora da fraqueza, o Senhor é com a igreja. Então, esse
esse Sansão aqui, aleluia, esse último juiz, a Bíblia diz que ele reinou aqui 20 anos sobre o povo israelita. Só que Sansão, ele perdeu a sensibilidade do Espírito. E duro é, igreja, quando nós não sentimos mais a sensibilidade do Espírito Santo falando conosco. Duro é, igreja, quando nós viemos para o culto e não sentimos nada da presença de Deus. O culto começa, o culto termina e eu não absorvi nada. Eu não peguei nada para a minha vida. Da mesma forma que eu entrei, eu vou sair, aleluia. O Espírito Santo, aleluia, não está falando mais ao coração da igreja. O Espírito Santo não estava falando mais o coração de Sansão. Só que a misericórdia do Senhor. O tema dessa mensagem, está gravando, né, filha? Aleluia, glória a Deus. O tema dessa mensagem é as nossas escolhas e a misericórdia do Todo-Poderoso. Porque Sansão agora ele começa a brincar. Sansão agora ele tem toda a ousadia. Aleluia. Para brincar, aleluia, com o seu enigma. Para brincar com a presença do Todo-Poderoso. Para brincar, aleluia, com aquilo que Deus deu só para ele. Não deu para Filisteia, não deu para Dalila, não deu, aleluia, para ninguém. O segredo de Sansão era Deus e dele. Era para ele, aleluia, defender o seu povo. Mas Sansão agora, a Bíblia diz que primeira descida que Sansão agora vai contra as regras do Senhor, em desobediência. Desobediência, igreja. Sansão agora, no capítulo 14, verso 1, olha o que diz. E desceu Sansão a Tina, tendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás e tome uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão agora ele está descendo para essa cidade Tina, e ele está indo contra a regra, a mandado do seu Deus. Sansão agora ele se casa com essa mulher. E mais para frente a Bíblia vai nos falar que Sansão, quando ele está indo para as vinhas, vence um urso feroz contra Sansão. E Sansão então pega esse urso, esse leão, e rasga ao meio com a sua mão, com o seu braço. E aí Sansão, ele vai. Só que quando ele volta pelo mesmo caminho, Sansão, ele sabia que ele não poderia tocar em cadáver. Sansão, ele sabia que ele não podia
colocar suas mãos em coisas impuras. E Sansão ali, no verso 7, então desceu e falou com aquela mulher, e ela agradou aos seus olhos a Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la. Então, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, viu que nele havia um enxame de abelhas com mel. E Sansão então vai e toca no cadáver do leão. Sansão agora ele vai, pega o favo de mel dentro do leão morto, e agora vem pelo caminho se degustando do favo de mel. E além dele comer o mel, ele ainda oferece para o pai e para a mãe. E eles juntamente comem o mel que estava dentro do cadáver do leão. Quer dizer, Sansão agora ele está quebrando as regras. Depois Sansão ele estipula ali um enigma, né? Ele fala, né, que ele já era casado com essa mulher. Ele fala, né, quem ali viesse a descobrir o seu enigma. Ele dá algumas coordenadas do leão, do mel, aleluia. E ali ele promete umas peças de roupa para os filisteus. Então Sansão ele se embaraça ali com os filisteus. E eu só sei que de tudo isso, Sansão então, aleluia, ele vai se vingar dos filisteus. Só que quando Sansão vai se vingar dos filisteus, Deus ainda está com Sansão. Sansão está fazendo coisa errada, mas Deus era na vida dele. Sansão, aleluia, está indo contra o caminho, está desobedecendo o Senhor, mas Deus ainda era com Sansão. Deus ainda estava dando uma chance para Sansão. Mais adiante, aleluia, Sansão ele é pego pelos filisteus. E aí Sansão vai e fala, aleluia, para os filisteus, se eles não iriam matar ele. E os filisteus falam, não, nós não vamos matar você. Só que quando, aleluia, leva Sansão, no verso 15, verso 14, e vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fio de linho, e que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Quer dizer, outra vez ali, Sansão ele foi pego pelos filisteus, foi amarrado, foi levado. Só que quando está entrando pelos portões, ali o poder, aleluia, que estava na vida de Sansão. Sansão vai, aleluia, e ali se solta das suas ataduras, das cordas dos seus braços, que se tornaram, e no verso 15, e achou uma queixada fresca de jumento, e estendeu a sua mão, tomou e o feriu com ela 1000 homens. Então, aleluia, Sansão, ele está aqui, aleluia, sendo levado pelos filisteus, porque os filisteus queriam colocar a mão em Sansão, para poder, aleluia, obter o poder de Sansão, para acabar, aleluia, com aquele líder do povo israelita. Só que todas as vezes que Sansão, aleluia, saía, aleluia, do propósito de Deus, Deus, com a misericórdia dele, ia e dava livramento para Sansão. Sansão, ele conseguia sair, daquela armação que os filisteus ali, tinha arrumado para a vida de Sansão.
E cada vez mais Sansão ele vai se embaraçando. Cada vez mais Sansão ele vai sendo levado pelo, os seus olhos. Sansão ele vai sendo conduzido pelos seus desejos. Sansão ele vai sendo conduzido agora, não mais pelo propósito do Senhor, mas Sansão agora ele vai, a contravolta, ele vai andar por caminhos, tortuosos, por caminhos, perigosos, por caminhos, que o Senhor não está se agradando, mas o Senhor está dando livramento, porque o Senhor tinha um propósito na vida de Sansão. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aleluia. Então, Sansão, ele continua ali sendo perseguido pelos filisteus, porque Sansão, aleluia, também se vingou dos filisteus. Os filisteus foram, mataram a sua mulher, mataram o pai da sua mulher, por causa de vingança. Sansão agora pega as raposas, coloca fogo nas raposas, e as raposas vai para os campos dos filisteus, e pega fogo nos campos dos filisteus, e a vida de Sansão era uma guerra. Não estava sendo o propósito de Deus. O propósito de Deus para a vida de Sansão era cuidar do seu povo. O propósito de Deus para a vida de Sansão era estar ali defendendo o seu povo. Era estar ali falando com o seu povo. Nesses 4 capítulos aqui, se você for meditar, não tem nenhum texto que fala que Sansão conduz o povo a ir orar. Que conduz o povo, aleluia, a ir buscar a presença do Senhor. Sansão, ele estava embaraçado. Sansão, ele estava vivendo uma vida, aleluia, um propósito de Deus em embaraço. Sansão, aleluia, ele estava se embaraçando com as coisas que os seus olhos estavam agradando e o seu coração, a sua carne. Louvado seja Deus. E Sansão, ele vai se aprofundando no abismo, porque a Bíblia diz que o pecado leva ao abismo, o pecado vai levando ao outro. Engraçado que na sexta-feira aqui, eu estava ali pedindo um sinal para o Senhor, e o Senhor usou o pastor aqui para falar, que às vezes nós não percebemos quando estamos entrando na terra dos filisteus. Às vezes nós estamos achando que está tudo normal, está tudo bem. Eu até anotei isso. Está tudo normal, é assim mesmo, é tudo bem, é a modernidade. Os tempos da agora é isso mesmo. Os tempos da agora é a modernidade, não precisa disso mais. A igreja do Senhor não precisa mais estar em oração, não. Não. A igreja do Senhor não precisa mais fazer jejum, igreja. Você tem feito um jejum? A igreja tem feito jejum? Aleluia. Porque jejum é propósito. Jejum, consagração é propósito da igreja. Consagração, jejum, oração, busca, fidelidade, perseverança é propósito para a igreja. E se a igreja não busca, aleluia, os filisteus, aleluia, vai entrar. Os filisteus vão entrar. As vozes vão entrar. A modernidade vai entrar. A hipocrisia vai entrar, igreja. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Mas se você não ora, se você não jejua, se você não busca, que Espírito Santo é esse? Como que o Espírito Santo vai falar? Aleluia. Porque é o Espírito Santo, aleluia, que conduz a igreja. É o Espírito Santo que conduz os pastores, os líderes.
a fazer, a levantar uma campanha, aleluia, para a igreja, aleluia, buscar mais ao Senhor, para a igreja orar mais, para a igreja perseverar. É o Espírito Santo que dá para eles. Mas se eles não orar, se eles não jejuar, se eles não se consagrar, eles vão virar Sansão. Vão se tornar Sansão da vida. Louvado seja Deus. Continuando. Então, aleluia, depois de todos esses embaraços, no capítulo 16, Sansão agora ele vai se deitar com uma prostituta. Aleluia. Antes ele tinha se casado com a mulher. Agora, Sansão, ele vai, né, se aprofundar mais um pouquinho agora. Não tem problema não. É normal. Sansão agora ele vai se deitar com a prostituta. Capítulo 16. E foi Sansão até Gaza. E viu ali uma mulher prostituta e teve relações com ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no então e por toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Olha aí o salário do pecado, o que é. Eita Deus. O salário do pecado é a morte. A morte espiritual e a morte física também. Porque na vida de Sansão, primeiro foi a espiritual. Depois, foi a morte física, carnal. Por causa do pecado. Por causa das escolhas erradas de Sansão. Então, depois que Sansão ele se deita com essa prostituta, verso 4. Capítulo 16, verso 4. E depois disso aconteceu que se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Olha aí Sansão chegando já à beira do declínio. Porque Dalila também era uma filisteia. Dalila também era filha dos filisteus. E os filisteus não queriam nada com o povo de Deus. Os filisteus, aleluia, queriam acabar com o povo de Deus. Os filisteus adoravam ao Deus Dagom. E já tinha o povo de Deus adorando o rei Dagom. Então Sansão vai e se apaixona por Dalila. E aí Dalila, ela, né, faz um pacto com os filisteus. Os filisteus vão até Dalila e falam: se você entregar, se você falar, se você conseguir arrancar alguma coisa de Sansão, nós vamos te dar um bom dinheiro. Nós vamos pagar para você. Você agora é mulher de Sansão. Você agora vai, né? Como ele está apaixonado, o coração de Sansão agora está reclinado a Dalila. Agora, aleluia, você vai conseguir tirar de Dalila o que nós queremos, que é pôr a mão, aleluia, em Sansão e acabar com a raça dele. Aleluia. Então aí Dalila começa, né, a investir em Sansão. É o inimigo, é os filisteus. Investir na vida de Sansão para derrubar, para matar Sansão. Olha o que diz, capítulo 16, verso 7. Disse-lhe Sansão, aí Sansão, não
um pouquinho mais acima. No capítulo 16, no verso 5, diz assim: então os príncipes dos filisteus foram até ela e lhe disseram: investiga-o para ver em que consiste sua grande força, e como poderíamos dominá-lo, amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, que em consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem derrotar. Disse Sansão: se me amarrarem com 7 cipós de 20 frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 cipós e 20 frescos, que ainda não estavam secos, e amarraram-no com cordas. E o espia estava com ela no outro quarto. Então ela disse: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então quebrou as vergas de vimes, como se quebra um fio de estopa, ao cheiro do fogo. Assim não se soube em quem constituía a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora o que poderia ser amarrado. Sansão agora vai para a segunda investida, ou Dalila. E ele disse: se me amarrares fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior. Então os quebrou de seus braços como um fio. Terceira investida. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com fios de tear, e as prenderes com uma estaca. E ela os fixou com uma estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despedaçou do seu sono, despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas juntamente com os fios de tear. Então ela disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, ainda não me declaraste que consiste na tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E abriu-lhe o coração e disse-lhe: nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se viesse ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força. Me enfraqueceria e seria como qualquer homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe abrira totalmente todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me abriu totalmente o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, que rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E ela começou a provocá-lo e retirou-se dele a sua força. Agora Sansão, ele está pensando que ele está com a força. Só que agora, de todas as investidas de Dalila, o Senhor estava com Sansão. O Senhor dava livramento. Só que agora, Sansão, ele foi além. Sansão agora ele foi além da medida. Porque Deus já não estava mais se agradando da conduta de Sansão. Então ali Sansão, ele é induzido. Então, no verso 20, disse ela:
os filisteus: vem sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono, pensando que Deus era com ele. Sairei ainda esta vez com dantes e me defenderei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Louvado seja Deus, igreja. Olha o que representa Deus na nossa vida. Olha o que Deus é na nossa vida. Porque quando Sansão aqui, ele estava em perigo e em armadilhas, o próprio Deus o desfez. E assim é com a nossa vida. No verso 21, então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os seus olhos. Oh Senhor. E o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar agora o moinho. Agora um juiz e um povo, eleito por Deus, um juiz de um povo onde tinha total autoridade, força, nos seus braços, nas suas mãos, sobre a sua cabeça, alguém que foi colocado agora para defender o povo de Deus, agora está sendo motivo de chacota. Agora Sansão é levado para o território dos filisteus. E agora, aqui no verso 21, os filisteus amarram Sansão, arranca-lhe os seus 2 olhos. Os olhos que trazia, que ele via a luz do mundo. Sansão agora que era luz, agora é treva. Sansão agora não está enxergando mais nada, virou trevas. E agora os filisteus, diz a palavra que os filisteus pegavam Sansão e amarrava sobre um moinho. E Sansão, agora o líder de Israel, dos israelitas, do povo de Deus, agora vai andar em roda, sem rumo, sem enxergar nada, sem ver nada, sendo motivo de risos, de aplausos dos filisteus, sendo ali envergonhado, sendo ali, chacoteado, aleluia, por causa do seu pecado. Mas foi o diabo que fez isso com Sansão? Foi o diabo? Não. Não foi o diabo, não. Foi Sansão que procurou o diabo. Foi Sansão que deu legalidade ao diabo. Foi Sansão, aleluia, que em vez de ir para o culto adorar o Senhor, ficava em casa dando legalidade ao diabo. É, igreja. Porque na casa do Senhor nós vamos ouvir a palavra. E é a palavra, aleluia, que liberta o pecador. É a palavra, aleluia, que nos coloca no rumo certo. É a palavra que vem de enfronte comigo, se eu estou errando, se eu não estou errando. É a palavra do Senhor que está falando conosco. E o pecado leva à morte. Não existe esse negócio, pecadinho, isso não tem problema não. Esse pecadinho, aleluia, amanhã ele cresce mais um pouquinho. O outro dia ele cresce mais um pouquinho. No outro dia ele está mais grandinho. E ele vai ficando grande até chegar ao fim que Sansão levou. Sansão, aleluia, ele foi levado pelos filisteus. Colocaram a mão em Sansão. Sansão agora, ele não significa mais nada para o povo de Deus. Aí eu falo, a misericórdia do Senhor, ela é grande? É.
A misericórdia do Senhor, ela é grande para com o pecador. Porque quando o pecador, ele se arrepende do que ele está fazendo, quando o pecador, ele dá ouvido à palavra, quando o pecador deixa a palavra entrar, aleluia, não tem como, aleluia, ele continuar, aleluia, naquela forma que ele estava vivendo. Porque o Espírito Santo vai constranger ele. O Espírito Santo vai constranger a igreja. Quando nós, aleluia, até quando nós falamos algo que o Senhor não se agrada, o Espírito Santo nos corrige. Então Sansão agora está sendo aplaudido. Não pelo povo de Deus. Não pelos israelitas. Está sendo aplaudido agora pelos seus inimigos. É aplausos, né? Aplausos ali para envergonhar Sansão. Você não era o forte? Você não era o nazireu de Deus? Você não era aquele juiz que foi colocado pelo seu Deus para cuidar do seu povo? Que povo agora que você está cuidando? Para terminar, no verso 23. Capítulo 16, no verso 23, diz assim: a morte de Sansão. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. E aconteceu que, alegrando-se eles o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço, que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E no terraço havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só uma vez, ó Deus, para que dê uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, que sustentava a casa, e fez força sobre elas, com a sua mão direita, numa, e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com força,
E a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que matara em sua vida. Então seus irmãos desceram com toda a casa de seu pai, trouxeram-o, sepultaram entre Zorá e Estaol. Vocês viram, igreja? Aqui o fim de Sansão? Vocês viram a misericórdia de Deus na vida de Sansão? Deus, ele se retirou da vida de Sansão por causa do pecado. E Deus, ele pode se retirar da nossa vida por causa das nossas escolhas, dos nossos pecados. Deus, ele pode se retirar sim. Aconteceu com Sansão? Aconteceu, mas acontece nos nossos dias também, porque nós somos igreja. Nós temos um propósito aqui na terra de servir o único Deus e ser fiel a Ele, e nos purificarmos, nos santificarmos a Ele. Mas se nós der ouvido aos filisteus, se nós sair, aleluia, do caminho do Senhor e não ouvir a palavra do Senhor, e não dar crédito à palavra do Senhor, o pecado vai entrar. O pecado entra e leva à morte. Sansão aqui, ele morreu juntamente com os filisteus. Foram todos mortos, aleluia. Mas a misericórdia do Senhor foi na vida de Sansão. Porque quando ele estava aqui, aleluia, sendo trazido como sinal de chacota para trazer diversão para o povo, o cabelo de Sansão já estava crescendo. E Sansão, ele reconheceu que ele estava errado. Sansão ali, ele pôde clamar, ele se arrependeu, aleluia, dos seus pecados. Ele ali clamou ao Senhor: Senhor, só mais desta vez, sê comigo. E o Senhor, pela misericórdia, deu mais uma oportunidade. Nem que ele viesse a morrer, porque Sansão, ele morreu também ali. Mas o Senhor, aleluia, atendeu o clamor de Sansão. O Senhor ali deu a vitória para Sansão contra os seus inimigos. O Senhor, aleluia, matou a todos. Sansão, aleluia, ele morreu junto com os filisteus. Morreu, aleluia. Mas também, aleluia, o Deus a qual Sansão servia, exterminou tudo. Os inimigos de Sansão. Então, para a nossa vida hoje, igreja, não brinque com o pecado. Não brinque de ser igreja. A igreja é aquela ainda santa. A igreja não vem me falar que é modernidade, não. Que o mundo está vivendo em modernidade, não. A igreja ainda, a igreja que vai entrar no céu ainda é uma igreja santa. É uma igreja que busca a purificação. É uma igreja ainda que se separa do mundo. É uma igreja ainda que busca a face do Senhor. É uma igreja ainda que dá ouvido à palavra. É uma igreja ainda que ora. É uma igreja ainda que é fiel ao seu único Deus. Em qualquer tempo em que nós estamos vivendo, é fiel ao único Deus. A igreja do Senhor ainda é separada. A igreja do Senhor ainda tem propósito.
Propósito de quê? Salvação. A igreja ainda é o propósito do Senhor Jesus. A igreja ainda, o Senhor Jesus vai vir buscar. Porque o Senhor Jesus prometeu vir buscar os eleitos. O Senhor Jesus vai vir buscar os eleitos. É a igreja que se separa, que se sacrifica, que ainda não senta na roda dos escarnecedores. É a igreja ainda, aleluia, a luz e o sol da terra, que ilumina as trevas. Amém, igreja? Você é a igreja. Não brinque. Não dê ouvido à voz dos filisteus. Não dê ouvido a Dalila. Não dê ouvido à voz do pecado. Não dê ouvido a coisas alheias, a vozes alheias. Porque hoje, uma voz sequer nos nossos ouvidos. E se nós não percebermos que é o inimigo, pastor Fábio, nós saímos da presença do Senhor. Uma voz só, que o inimigo, nos nossos ouvidos, nós não acreditamos mais em salvação, em servir a Deus. Nós não acreditamos mais, né, num povo redimido, num povo santo, num Senhor que vai buscar a sua eleita, a sua noiva, por dar ouvidos aos filisteus, as vozes que às vezes quer passar rasteira em nós. Então, igreja, para todos nós nesta noite, estejamos atentos, em vigilância, em todo tempo, para nós não vier a sair do caminho, a sair do propósito, a entrar por caminhos alheios, ou escolher coisas que não agradam ao Senhor. Não desvie, aleluia, os teus olhos do Senhor. Coloca os teus dois olhos no Senhor. Não retire os teus olhos do Senhor. Coloque eles no Senhor Jesus. Porque se você tirar os olhos do Senhor Jesus, aleluia, os teus olhos podem ser furados, como os de Sansão. Amém? E eu entrego aqui a minha oportunidade. Até aqui o Espírito Santo falou comigo e com toda a igreja, e eu agradeço a todos e a oportunidade que o pastor me concedeu. Deus abençoe a todos.